Fala galerinha, beleza? Professor Marcel Reis de História do Brasil. Na aula de hoje vamos falar sobre o período pré-colonial. O que é cobrado na prova da ESA, Colégio Naval e SpaceX sobre o período pré-colonial? Você quer saber? Então cola comigo que vai começar a nossa aula de História. Beleza, galerinha? Estamos de volta. Vamos lá. Período pré-colonial, né? O início, então, do processo de colonização no Brasil, né? Ou seja, o início que a gente conhece como o período em que Portugal, né, toma essas terras que era destinado, então, por direito de exploração desde o Tratado de Tordesilhas, de 1494, essa região, que hoje é o Brasil, pertencia, então, aos direitos de exploração de Portugal, né? Então, após a viagem, após a expedição de Pedro Álvares Cabral, que chegou então em terras brasileiras, né, reconheceu esse território em nome da coroa portuguesa, depois ele parte para as Índias para fazer comércio, especiarias, e aí então Portugal vai dar início às explorações dessa região, né? Então, falando um pouco mais sobre o período pré-colonial, a gente tem que entender o seguinte, que esse período, do período pré-colonial, né, o objetivo de Portugal era apenas de reconhecer o litoral e defender essas terras das incursões estrangeiras. A gente falou lá na aula sobre a expansão marítima comercial, vou até colocar aqui em cima o card para quem não assistiu à primeira aula, e a gente falou que alguns países como a França, Inglaterra e Holanda questionaram essa exclusividade de Portugal e Espanha de dividir essas novas terras apenas entre os reinos ibéricos. Então, muitos estrangeiros vieram para o Brasil, né, buscando comercializar as riquezas daqui, principalmente o pau-brasil. Então, o objetivo principal nesse período pré-colonial era apenas de reconhecer o território e defender, né? Então, se não havia ouro e prata ou nenhum outro tipo de produto comercializável de alto lucro para Portugal, não valia a pena investir nas viagens ao Brasil. Até porque as viagens, as expedições comerciais para as Índias, né, com comércio e especiarias, dava muito mais lucro do que tentar então vir para o Brasil e explorar algo que não se sabia se teria ou não. Então, por esse motivo, há o que a gente chama de um desinteresse de Portugal em relação ao Brasil, porque as especiarias era então o objetivo primário dos portugueses. O Brasil ficou em segunda linha, né? Então, para a gente continuar aqui, a única atividade econômica desenvolvida nesse período foi a exploração do extrativismo do pau-brasil, através de um monopólio real que a gente conhece como estanco régio. O estanco régio é um monopólio da coroa portuguesa, um estanco. Nós não podemos confundir com escambo. Escambo era a troca da mão de obra indígena por produtos de baixo valor. Então, o índio trabalhava durante esse período pré-colonial, né, através do extrativismo do pau-brasil, os índios trabalhavam em troca de produtos de baixa qualidade, caneta, um pente, uma bugiganga qualquer, que para o índio era algo realmente valoroso, e para o português, para o europeu, era algo insignificante. Então, esse período a gente vai ver apenas como atividade econômica, né, o extrativismo do pau-brasil, que era feito então, através, então, ao longo da costa brasileira, eram construídas feitorias, né, construções rudimentares, para servir de entreposto para abastecer os navios com o pau-brasil. Aí, então, Portugal vai enviar em 1501 uma expedição de reconhecimento comandada, então, pelo navegador Gaspar de Lemos. Então, Gaspar de Lemos comanda essa frota de navios vinda para o Brasil para, então, reconhecer e estudar, né, o território brasileiro, ou seja, fazer a identificação, a cartografia dessa costa, né, que pertencia, então, a Portugal. Então, Gaspar de Lemos, juntamente com outros navegadores, aqui eu cito a participação de Américo Vespúcio nessa expedição, percorreram o litoral brasileiro, do Rio Grande do Norte até o sul, fazendo então o reconhecimento, né, da cartografia, da topografia da nossa costa brasileira e dando nome, né, inclusive aos principais acidentes geográficos, utilizando inclusive o calendário católico, respeitando, né, o nome do santo do calendário católico. E assim então essa primeira expedição
Gaspar de Lemos, foi uma expedição de reconhecimento do território. Nessa expedição, Américo Vespucci identifica que todo o litoral brasileiro é rico de pau-brasil. E então, com a segunda expedição, já vai vir já uma expedição comercial, né, para explorar esse pau-brasil que foi então identificado na expedição de reconhecimento de 1501. Então, em 1503, a expedição comandada por Gonçalo Coelho, que inclusive estava na primeira expedição, né, ele vem para organizar então a exploração do pau-brasil. E como nós falamos no slide anterior, a exploração do pau-brasil ela era um estanco, ou seja, um monopólio. Então caberia à coroa portuguesa fazer a exploração. Porém, ela dá uma autorização, uma concessão para o comerciante Fernão de Noronha, para então ele, apenas ele, explorar o pau-brasil. Então ele vem juntamente com outros comerciantes e dá início então à exploração do pau-brasil. Em seguida, né, as expedições de 1516 e 1526, esse período de 10 anos, são conhecidas como as expedições guarda-costas, que foi comandada então pelo capitão Cristóvão Jacques. Essas expedições já têm um caráter militar, um caráter de defesa. A gente falou que, né, a costa brasileira foi atacada, foi invadida diversas vezes pelas nações estrangeiras. Nesse período, principalmente pela França. Então, por conta dessas invasões francesas, né, que objetivavam se fazer, né, do lucro do comércio do pau-brasil, as expedições guarda-costas então foram implementadas pela coroa portuguesa para defender a costa brasileira dessas invasões estrangeiras. Então, durante esse período de 1516 a 1526, nós temos as expedições guarda-costas comandada por Cristóvão Jacques. Então, galera, eu separei aqui para vocês esses tópicos, né, esses principais assuntos que são cobrados muitas vezes nas provas dos concursos militares, né, Marinha e Exército. Então, anotem esses bizus, beleza? Que são sobre o período pré-colonial. O próximo passo a seguir aí, então, vai ser o início da colonização, com a expedição colonizadora, né, de Martim Afonso de Souza, que a gente vai ver na próxima aula. Beleza, galera? Então, olha só, anota esses bizus. Se você gostou, se inscreva no canal, curta, compartilhe com seus colegas, deixe um comentário aqui, alguma pergunta para o professor, e então a gente se vê na próxima aula. Um abraço, galera, até a próxima!